Paz e bem a você, irmão e irmã, que acompanha esta liturgia diária. Que o Espírito Santo ilumine o seu coração neste momento. A liturgia desta segunda-feira nos fala sobre a continuidade do anúncio do Evangelho pelos discípulos e como, por meio deles, Deus continuava a transformar corações e a derramar sua graça. Buscando a humildade dos discípulos e exaltando a grandeza do Senhor, que ama o seu povo de verdade, celebremos com fé na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: "Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa." E forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor, graças a Deus.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos apresentam um belo testemunho da ação de Deus na vida da Igreja nascente. Na primeira leitura, Paulo e seus companheiros chegam a Filipos e ali encontram uma mulher chamada Lídia, que se torna símbolo de abertura à ação de Deus. Seu coração foi tocado e ela, com generosidade, se coloca a serviço do Evangelho. É impressionante perceber como o Evangelho se espalha não apenas por grandes discursos, mas pela abertura sincera de pessoas simples, que se deixam tocar pela graça. Hoje, Deus quer encontrar Lídias em nosso meio, pessoas disponíveis, hospitaleiras, com o coração voltado para as coisas do alto. Com o salmista cantamos que o Senhor nos ama de verdade. Esse amor de Deus é eterno e inesgotável. Hoje o Evangelho nos lembra que o Espírito Santo nos foi enviado para que nele busquemos força, direção e assim sejamos fortalecidos na nossa fé. É o Espírito que fortalece, que consola, que ilumina os caminhos da Igreja. Queridos, sejamos como Lídia e nos abramos à graça de Deus. Peçamos que o Senhor nos envie o Espírito Santo, nosso defensor, para nos fortalecer e nos animar. Que diante das tribulações e das dificuldades, pela ação do Espírito Santo, mantenhamos-nos inabaláveis na fé e no amor. Que sejamos cristãos fiéis, cheios do Espírito, mesmo em meio às dificuldades da vida. Que o Senhor Deus nos ilumine e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Oração. Senhor Jesus, ressuscitado e vivo, nós te louvamos por tua vitória sobre a morte e pela palavra que hoje toca o nosso coração. Nós te agradecemos por nos deixares o Espírito da verdade, que nos fortalece e nos guia. Dá-nos um coração aberto como o de Lídia, para acolher tua palavra com fé e generosidade. Ajuda-nos a enfrentar com coragem as dificuldades do caminho, sustentados por teu Espírito. Que sejamos cristãos alegres, humildes e fiéis à missão que nos confias. Permanece conosco e guia os nossos passos. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que você siga o seu dia na paz de Cristo e na alegria do Espírito Santo.
Uma semana abençoada para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem. Aleluia, aleluia.